Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui reunidos para mais um encontro virtual de nosso lar, momento em que podemos falar sobre Jesus, falar sobre a doutrina espírita, elevando os nossos pensamentos, as nossas emoções e mantendo as nossas vibrações sintonizadas com o plano espiritual. O tema que nós vamos trazer hoje é sobre maneira de orar, né? Se encontra no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Pedi e Obtereis. E traz aqui então vários elementos de como fazer uma prece, né? De uma maneira mais saudável, de uma maneira mais correta, menos mecânica, segundo os Espíritos nos ensinam, né? Um dos primeiros pontos é sobre a qualidade da prece, né? E Kardec nos traz então passagens de Mateus, Marcos e Lucas, e fica resumido da seguinte forma, segundo o Evangelho, no seu item 4, no mesmo capítulo que mencionamos. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis em orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então a gente já percebe aqui que não a gente não tem que ficar se mostrando quando ora. Existem momentos em que você vai ter que orar em grupo, mas muitas das vezes é uma conversa particular com Deus, onde nós tiramos dúvidas, onde manifestamos as nossas aflições, manifestamos os nossos agradecimentos, né, pela vida. Ele fala aqui também, não é necessário muitas palavras, né, porque não é falando muito que você vai conseguir o que você quer. O que importa principalmente aqui é a sinceridade das palavras, né? E ele continua, antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, para que a gente não tenha nenhuma revolta dentro da gente, a gente não tenha ódios, vinganças dentro de nós, para que nós realmente estejamos com a nossa mente e os nossos corações puros, seguindo o caminho da caridade e todos os preceitos que Jesus e as religiões ensinam, né? Então é importante, né? Porque como é que você vai se dirigir a Deus com um coração cheio de ódio, né? Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, há necessidade também de mantermos a humildade, né? De não nos acharmos melhor que os outros, de buscarmos conhecer os nossos defeitos para que possamos corrigi-los, e nesse bate-papo, né, que é a prece, a oração com Deus, que a gente possa pedir força a Ele, aos Espíritos, para vencermos essas nossas más tendências, né? Então o capítulo todo vem falando, né, desses elementos da prece, fala da eficácia da prece, e a gente estudando a doutrina espírita sabe da importância do pensamento, né, no movimento das energias, né? Na Gênese, Kardec também fala muito disso, que é possível, através do pensamento, né, a gente transformar, né, uma molécula malsã numa molécula boa, né? Ou seja, está falando que a eficácia da prece ocorre através da movimentação das energias que agem sobre os espíritos, ou sobre as pessoas por quem nós oramos e até nós mesmos, levando lenitivo, né? Levando saúde, e a gente sabe desde que essa pessoa também faça por onde, né? Que ela tenha merecimento, mas mostrando sim que a prece é eficaz, né? Na pior das hipóteses, ela traria ânimo, traria um bem-estar, uma confiança para essas pessoas poderem lutar contra as situações que elas estão vivenciando, né? Reforçando a fé dela e fazendo então com que essa fé possa remover essas montanhas de dificuldades, né?
E aí não é preciso falar muito mais, já está incluído também a questão da transmissão do pensamento, né? Que os bons pensamentos podem sim ser transmitidos, a doutrina espírita também nos ensina isso, né? E diante de todas essas situações, a gente consegue compreender melhor como fazer uma boa prece, né? O próprio São Paulo, né, na carta a Coríntios, no seu capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17, também nos fala da prece. Ele diz: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizes? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então São Paulo nos chama a atenção para um outro detalhe importantíssimo, né? No caso, quando nós estamos orando em grupo, é necessário que o nosso linguajar seja de entendimento de quem está junto ou próximo a nós. Porque senão, como ele fala aqui, as pessoas até vão estar de coração, mas não vão estar colhendo fruto, porque não vão estar entendendo o que nós falamos. E quando se fala em grupo, a gente tem que pensar que mesmo quando nós muitas vezes oramos em secreto, existem espíritos próximos a nós que estão escutando essa prece. Então, que é necessário então também que eles possam entender. Então, que sempre que nós orarmos, nós façamos isso de uma forma inteligível para todos que estão participando desse processo. Então, como nós vimos, todo o capítulo traz elementos, a explicação de vários pontos que são muito importantes para a gente conseguir realmente orar de uma maneira correta, né? Se todos tiverem tempo e oportunidade, é muito bom ler esse capítulo 27, porque ele nos esclarece muito acerca de como orarmos de uma maneira correta, né? E nós chegamos então ao item 22, que é quando começa a instrução dos espíritos, e aqui nós vamos encontrar duas mensagens. Uma do espírito V. Monod, em Bordeaux, 1862, e outra de Santo Agostinho, em Paris, de 1861. E nós vamos ler ambas, né? Porque elas têm uma profundidade muito grande e também nos ensinam muito acerca de como orar, né? Então, a primeira é Maneira de Orar, em Bordeaux, item 22. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? Então vejam bem, ele chama a importância aqui da gente para o primeiro ato ao acordarmos seja de orar, de agradecer a Deus a vida, a oportunidade do Espírito estar reencarnando e todos esses momentos de crescimento que essa vida vai nos oferecer, né? Mas fazer isso de uma forma sincera, realmente entendendo toda a situação e não repetindo frases maquinalmente. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retornado ao jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança, né? Então vocês vejam que interessante, ele aborda aqui, né, uma questão que muitas vezes nós nos esquecemos, que durante o sono quem dorme é o corpo. O espírito tem a oportunidade, né, dependendo do seu estado de evolução e do seu conhecimento, de ir a lugares no plano espiritual
e entrar em contato então com entes que já desencarnaram, com guias, com espíritos que estão próximos a ele, tem a oportunidade ali de continuar trabalhando e aprendendo, né? Então ele continua aqui dizendo: deve ele subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador e transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nível radiosa de esperança e de amor. Então, quando a gente orar, a gente pedir a Jesus, pedir aos bons espíritos essa força, né? Essa fé, essa esperança para que nós possamos vencer as nossas fraquezas, porque é para isso que o Espírito vem aqui, para se transformar, para se melhorar, né? A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos: não vale a pena orar porquanto Deus não me atende, que é o que na maioria dos casos pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então, nesse outro pedaço aqui do texto, o que ele fala? Ele fala da forma de pedir e do que pedir, né? Geralmente nós pedimos coisas materiais. Veja bem a pergunta que ele faz aqui: quantos de nós pedimos a nossa melhoria moral? Poucos de nós nos lembramos disso, né? Nós pedimos coisas materiais, abreviação das provas. Isso são coisas com as quais o espírito tem que lutar. E o que o espírito deve pedir é fé, ânimo, esperança, apoio dos espíritos, apoio no sentido de que eles nos ajudem a nos mantermos calmos e a tomarmos as melhores decisões, fazermos as melhores escolhas para que possamos vencer essas montanhas de dificuldades que são importantes para o crescimento espiritual. Significam aprendizado, significam resgate. Então, o que você pode pedir? Deus, me ilumina, me faz entender quais são os objetivos dessa dificuldade, que eu possa, com essa situação toda, me tornar mais paciente, me tornar mais amoroso, né? Me engrandecer e aproximar de um estado de elevação, de crescimento espiritual. Então, tudo isso ele vem nos ensinando aqui. Ele continua, então, a sua explicação no seu texto, né? Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistir aos vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a Ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma? Desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes ainda, que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei. Né? Ele põe entre parênteses: por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade.
Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Então vejam que importante nesse parágrafo, né? Não é, a gente pode orar a qualquer momento. Em frente, no seu trabalho, de repente, se você está em frente a uma estação de computador, você para ali alguns minutos, eleva seu pensamento por alguma coisa que aconteceu. Se você está num transporte coletivo e se lembrou de alguma coisa, ou está pensando em alguma coisa, naquele momento ali você eleva seus pensamentos até Deus, para agradecer por uma tomada de decisão correta, para pedir desculpa por um mau pensamento que você emitiu, né? Agradecer de repente na estação de trabalho por você ter conseguido encontrar o melhor caminho para realizar a sua tarefa, né? Por estar tendo um dia bom, né? Por estar contribuindo para o trabalho de todos, né? Então, quer dizer, você vê que tem vários elementos aqui, né? Que ele ressalta, né? Porque você conseguiu evitar um acidente, ou porque você teve a coragem, né? E a hombridade de realizar uma boa ação, né? Por você ter sido inspirado para poder ajudar alguém. Então, todos esses momentos são importantes. E aí você não precisa necessariamente ficar de joelhos, entrar num templo ou parar. Você pode simplesmente fechar os seus olhos rapidamente. Obrigado, meu Deus, por essa inspiração. Obrigado, meu Deus, por eu ter ficado tranquilo e conseguido resolver esse problema. Obrigado por eu não ter pensado mal. Perdão por eu ter julgado mal aquela pessoa. Perdão por eu ter visto essa situação de uma forma negativa, que isso não aconteça mais. Então são pequenos momentos de prece, mas que mostram que a pessoa está ligada ao plano espiritual, né? Mantendo esse laço, essa vibração positiva. Ele continua então, isso depende das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela ao contrário os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Vemonode, Bordeaux, 1862. Então ele fala da importância desses pequenos momentos, mas que são momentos sinceros, que são momentos que mostram que você está realmente procurando se conectar com Deus, com o plano espiritual, mantendo essa sintonia. E eles são muito mais importantes, apesar de às vezes serem pequenos, instantâneos, e às vezes nem parecer que você está orando, né? A gente falou de tanta coisa, às vezes você está dirigindo o seu carro, para no sinal, naquele momento ali você se concentra, ou mesmo enquanto está dirigindo, você lembra de alguma coisa, você agradece a Deus, pede uma inspiração. São momentos sinceros, íntimos, do dia a dia, que não impedem da gente continuar trabalhando e às vezes são muito mais importantes do que aqueles momentos que às vezes a pessoa faz maquinalmente e sem sentido nenhum, de a tal dia, a tal hora orar, mas simplesmente repetir maquinalmente certas palavras, né? Então a gente vê o quanto, né, a gente pode ler com calma esse texto, todo o capítulo, e aprender, né, como realmente fazer uma oração de forma correta, vendo que os bons espíritos e Deus estão mais próximos de nós do que nós realmente, às vezes, pensamos, né? E que devemos nos dirigir sinceramente a eles. E aí a gente então vai entrar agora nos textos final, que é o de Santo Agostinho, em 1861, que é onde ele fala da felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões.
Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então ele nos fala aqui que a prece, quando bem realizada e da forma correta, você muitas vezes entra num estado de elevação, né? Você se liberta ali da matéria, meio que entra em contato com o plano espiritual, sente melhor esse plano espiritual e você consegue sentir então toda essa emoção, toda essa grandeza de sentimentos que muitas vezes a matéria embota, né? Então vocês vejam aí mais um ponto importante da prece. Então Santo Agostinho continua: avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são um ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as dores e emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai, Santo Agostinho. Então Santo Agostinho nos fala aqui de sentimentos, de emoções, de vibrações que uma prece bem feita desperta na gente, né? Muitas pessoas relatam isso como arrepios, como uma sensação leve, né? Ele fala aqui dessas energias circulando por todos os poros do nosso corpo de uma forma rápida, né? E a gente sente essa vibração, essa boa energia, a gente se sente mergulhado, envolvido por essa onda positiva, né? E aí a gente percebe a eficácia da prece, né? Num sentido de trazer boas energias ou levar essas boas energias para quem a gente está orando, no sentido de despertar boas emoções, né? Muitas pessoas se emocionam, choram, né? Sentem uma alegria muito grande. Então, meus irmãos, que realmente nós possamos entrar em comunhão com Deus através da prece, da oração, em comunhão com os bons espíritos, né? E que a gente saiba realmente o que pedir e nos lembremos de agradecer muito, de louvar muito a Deus por todas as benesses, por todas as oportunidades que a vida nos deu, entre elas essa oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, buscarmos entender melhor o quanto a doutrina espírita alarga os nossos pensamentos, alarga os horizontes e nos permite então entender melhor por que as coisas funcionam, como elas são assim, nos dando a oportunidade de conhecer então melhor a grandeza desse Deus. Esse Deus Pai, esse Deus bom e justo, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. E assim encerramos o nosso estudo agradecendo e louvando a Deus por todas as dádivas e oportunidades que nós temos nessa vida e pedindo a Ele e aos bons espíritos a vontade, a fé, a esperança, né? A humildade para vencermos todas essas dificuldades e sairmos daqui espíritos melhores, ajudando todos aqueles que estão conosco ao caminho. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus os abençoe hoje e sempre.
sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me